Bora para os melhores momentos da partida aqui. Começo com você essa análise aí, Rafa. Me conta assim, da escalação do Jardim e a postura do time. Você acha que foi condizente? O Cruzeiro entrou em campo para fazer o que o Jardim queria ou faltou alguma coisa ali? Caramujo, a escalação dentro daquilo que a gente já imaginava, né, pelos desfalques, pelas opções que ele tinha, eu confesso que prefiro o Eduardo pelo recorte que ele tem de atuações aqui no Cruzeiro, atuando como volante, não como meia, seja pela esquerda, seja pela direita. Acho que o Eduardo não entregou o suficiente, inclusive, na minha opinião, no lance do gol do Sport, o Eduardo poderia ter abordado melhor esse lance. É um lance em que ele não vai para o combate, permite muito espaço ao jogador do Sport para fazer o lançamento. Acho que foi uma noite bem infeliz do Eduardo individualmente, assim, outros jogadores estiveram abaixo, mas eu realmente não gostei da partida dele. A gente tem que ponderar a lesão do Matheus Henrique, né? Ele sai ali do jogo por volta de 10, 12 minutos. Isso tem um impacto, porque o Cruzeiro já tinha poucas opções no banco de reservas, e aí você faz um planejamento para a partida, e dentro desse planejamento, em 10 minutos, você tem que fazer uma troca. E aí o Jardim opta pelo Christian, que é um jogador que estava sendo poupado porque fisicamente não estava apto a fazer muitos minutos. Então, é evidente que isso tem um peso também. Mas, dito tudo isso, acho que o Cruzeiro poderia ter feito uma partida melhor dentro daquilo que eram as pretensões na noite de ontem, né? É um meio-campo mais leve, em tese, né, sem o Lucas Romero, que é um jogador de muita marcação. Então uma ideia de ter meias mais habilidosos por ali, com bom trato na bola dos pés, para que, em tese, esse time pudesse ter capacidade de construir por dentro e também acionando ali os dois laterais. É um time que, em tese, para ter mais ímpeto ofensivo, para conseguir finalizar mais e melhor, abrir o placar e buscar a vitória. Eu até acho que o Cruzeiro teve no primeiro tempo algumas boas chegadas. Tem alguns lances ali que realmente não tem muito o que fazer. Por exemplo, acho que a finalização do Matheus Pereira, que pega na trave, é uma ótima finalização. Acho que ele faz o correto e aí paciência, acontece. Mas em outros momentos achei que o Cruzeiro pecou muito ali na tomada de decisão no último terço, e também erros de gesto técnico que acabaram não transformando o nosso ímpeto ofensivo em um número maior de chances claras, realmente claras de gol, para que você pudesse abrir o placar. Acho que se o Cruzeiro tivesse numa noite mais inspirada ali do meio para frente, é preciso que essa turma esteja mais inspirada, era um primeiro tempo para o Cruzeiro abrir o placar tranquilamente e até ampliar essa vantagem, mas não teve competência no seu ataque para conseguir fazer isso. E defensivamente, uma noite muito aquém do time do Leonardo Jardim, né? E aí é sempre bom frisar que o momento defensivo começa no centroavante. É assim que esse time se destacou ao longo dessa temporada, todos ajudando muito no momento sem bola, e foi um Cruzeiro, na minha opinião, muito frouxo na marcação, permitindo muito espaço ao Sport. Como eu falei no lance do gol do Sport, para mim o erro já começa lá na frente, o Eduardo não pressiona, e aí você tem um erro assim, é difícil, né? Quase nenhum zagueiro vai conseguir ganhar na velocidade do atacante adversário, mas incomoda também ver a turma correndo para trás. Acho que o Cássio não aborda da melhor forma no lance também, ou ele tem que sair bem antes, já que a nossa linha defensiva está toda lá na frente, ou ele tem que estar mais posicionado à frente para já chegar cortando a bola, ou ele espera para jogar a definição para o atacante adversário e tentar fazer a defesa. Ficou ali meio que no meio do caminho, e acho que facilitou a vida do Derek. É Derek Lacerda, né? Se eu não estiver enganado. Isso aí. Que não é, assim, um exímio finalizador, mas ontem ainda teve mais uma oportunidade ainda no primeiro tempo, né? Essa bola acaba pegando no travessão, e ali, por aquilo que o Cruzeiro vinha produzindo no jogo, eu vou falar para os senhores, não acredito que o Cruzeiro conseguiria buscar nenhum ponto se o Derek Lacerda faz esse segundo gol, essa bola acaba pegando no travessão. E no segundo tempo, assim, eu entendo, o Leonardo Jardim faz algumas mudanças no sentido de deixar o time mais ofensivo, de buscar mais o gol, mas ainda assim não me agrada em nada o jogo de trocação que ficou no segundo tempo entre Cruzeiro e Sport. Se no primeiro tempo o Cruzeiro já dava a sensação de estar frouxo na marcação, de sem a bola não estar na rotação adequada, permitindo muito espaço ao adversário, no segundo tempo isso foi ainda pior, assim,
Não vejo com bons olhos mesmo permitir um jogo de trocação diante do lanterna da competição na sua casa. De novo, acho que o Cruzeiro no momento defensivo muito, muito mal, permitindo muito espaço, sendo muito permissivo, e aí passa por quem estava no ataque, por quem estava no meio campo, passa por quem estava na defesa. Acho que foi uma noite bem abaixo de todos, sem bola. Não foi aquela pegada que a gente se acostumou a ver de um time que está muito organizado no momento defensivo para não permitir finalizações do adversário. Só o Palmeiras finalizou mais que o Sport aqui no Mineirão contra o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. O Sport teve 17 finalizações. Não dá para isso ser normalizado. A gente está falando do lanterna da competição, em que pese o Sport ter melhorado, mas também o Sport tem um teto, tem um limite. E aí o Cruzeiro permitir 17 finalizações do adversário é porque realmente não estava se defendendo bem, como nós pudemos ver aí ao longo dos 90 minutos. E ofensivamente acho que produziu muito pouco, assim, mais uma vez muito dependente do Matheus Pereira. O Matheus Pereira mais uma vez parecendo ser o único jogador a estar na rotação adequada do jogo, todos os outros numa rotação muito abaixo. E aí pode ter questão física, pode ter questão de ritmo de jogo, alguns que não jogam há muito tempo, mas não deixa de ser frustrante, principalmente sendo o adversário lanterna da competição. E aí, num lance ali excelente do Matheus Pereira, a bola, ele encontra o Gabigol, e o Gabigol, uma ótima finalização com a perna ruim, né? O que é muito raro, mas ele conseguiu ali na sua estrela marcar um gol, mas ficou só por isso mesmo, né? O Cruzeiro não teve capacidade de transformar essa posse de bola que teve, essas chances que teve no ataque, em chances realmente, assim, que vão agredir o adversário, né? Acho que muitas finalizações ruins, muitas tomadas de decisão equivocadas, muitos erros de gesto técnico aí, depois a gente pode citar individualmente os atletas, mas quando eu falo que acho que o resultado não foi injusto, é porque não acho que o Cruzeiro foi eficaz. Não adianta ter posse de bola e finalizações se você não transforma essa posse de bola num ímpeto ofensivo real e se as suas finalizações não geram perigo real ao adversário. Claro, o Gabriel fez algumas ótimas defesas, mas o goleiro adversário está lá para isso mesmo. E o Cássio fez algumas ótimas defesas também, tá? Porque o prejuízo poderia ter sido até maior. Então, em linhas gerais, uma atuação frustrante do Cruzeiro, porque pareceu, mais uma vez, numa rotação e numa intensidade abaixo. Entendo que o desgaste faz parte e ajuda a explicar a atuação de ontem. Entendo que os desfalques ajudam a explicar a atuação de ontem. O elenco do Cruzeiro ainda com algumas peças que chegaram, mas não estão no nível ideal físico, e isso pesa. Mas a gente também tem que contextualizar o adversário. Não dá para uma equipe que briga na parte de cima da tabela desperdiçar pontos em casa diante do Lanterna. Essa equipe precisa ser capaz de vencer o Sport, mesmo que não seja brilhante, mesmo que não seja uma atuação de encher os olhos. O Cruzeiro ontem tinha a responsabilidade de confirmar 3 pontos. Eu tenho certeza que o Sport vai muito feliz para casa de ter conquistado esse ponto aqui, porque por mais que tenha melhorado e esteja mais competitivo, você não vem para o Mineirão para jogar contra o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, um dos melhores mandantes da competição, marcando lá que você está considerando esses pontos imprescindíveis na sua luta. Você vai tentar até o final, mas se você perde esse jogo, está dentro do escopo de possibilidades. E o Cruzeiro acabou sendo muito permissivo ao longo dos 90 minutos, a ponto de se permitir perder 2 pontos nessa jornada, que esse tempo que o Cruzeiro vai ter agora seja o suficiente para essa equipe se recuperar. O Leonardo Jardim fala que o time está muito cansado, então que sejam aí 10 dias muito bem aproveitados por todos os jogadores do Cruzeiro, porque a sequência do Campeonato Brasileiro continua, nós temos a nossa luta dentro do Campeonato Brasileiro, está muito bem encaminhada, mas não dá para permitir acontecer o que aconteceu no ano passado, então que esses 10 dias sejam muito bem utilizados pelo grupo, pela comissão técnica do Leonardo Jardim, para que a gente volte a ter atuações num alto nível de intensidade, num alto nível de rotação, e para que a gente volte a ser letal nos momentos em que você precisa ser letal no jogo para buscar os 3 pontos. É preciso voltar a ter esse equilíbrio nas partidas, porque ontem foi realmente muito abaixo a partida do Cruzeiro, e não dá para ter esse nível de atuação daqui para frente, porque nem todos os adversários serão lanterna da competição, e se você entra no nível que o Cruzeiro entrou ontem, contra alguns outros adversários, você vai sofrer bastante.
Pode seguir aí, Caio. O que você achou do jogo aí? Faz a sua análise também, porque eu sei que não tem como passar batido um jogo como esse, né? A Rafa até falou aí da questão das finalizações. Na minha humilde opinião, o Sport foi melhor que o Cruzeiro, tá? Eu achei que o Sport jogou melhor. Se tivesse alguém para vencer, teria sido o Sport pela qualidade das chances criadas. E uma coisa que muito me incomodou, né? O tanto de finalização do Cruzeiro que a gente simplesmente não levou perigo nenhum. Então, assim, passo para você, Caio, depois Pedrão também. Essa questão, né? O Cruzeiro merecia ganhar mesmo, a gente merecia melhor sorte. E até fazendo um parêntese que eu vi que o Sport fez um DVDzinho aí, né, com possíveis erros de arbitragem. Teve isso? A arbitragem ajudou o Cruzeiro? Ô, Caramujo, só um ponto antes aí. Eu acho que pelo Uhum. começo do Cruzeiro era jogo para 2-3-0 e partida liquidada. Não, Isso não é. vejo esse esporte aí superior ao ponto de, se tivesse um vencedor, teria que ser o esporte. Acho que aí vai mais na raiva nossa, né? Mas Não, esse começo de justamente, jogo mas aí, pô. é porque assim, no início ali, chance clara que a gente teve assim foi a do Pereira, né? O cruzamento do Cauã, o Pereira manda na trave. Inclusive, faltou um pouquinho de sorte pra gente ali. A do Mas a Gabigol na gente trave não estava impedido. Uma que o Pereira foi tentar o passe pro Christian e ele deu o uhum, passe um pouco forte. Nós demorou tivemos muito. muitas chances, né? Sim, Eu a acho que gente tinha volume. Desculpa, pode ir, cara. Não, tranquilo. Eu acho que os primeiros 25 minutos do Cruzeiro foram suficientes para abrir o placar contra o Sport. Não vou falar que foram bons, mas assim, foi um Cruzeiro que pelo menos conseguiu criar algumas boas situações, né? Se citaram bem alguns lances, é claro que o Matheus Pereira teve a oportunidade mais clara, mas para além disso, teve uma com o Gabi de fora da área, teve uma do Kaique também, né? Que ele corta para dentro e chuta de direita, mas a bola acaba subindo um pouco demais. Então foi um Cruzeiro que criou para abrir o placar, né? E foi um Cruzeiro que até teve uma dificuldade nesse sentido durante todo o jogo, porque os volantes não foram bem. Aqueles que começaram a partida não foram bem e os que entraram também não foram bem. Com exceção do Rian, que eu nem destaco tanto, mas assim, um cara que teve poucos minutos e dentro do que foi proposto para ele, acho que foi até ok. Mas foi um Cruzeiro que teve muita dificuldade de criar por conta disso, né? A construção de jogadas do Cruzeiro não estava tão fluida, mas os primeiros 25 minutos dá para se dizer que é de um Cruzeiro dominante. A partir disso, eu começo a sentir o Cruzeiro ficando mais nervoso na partida, né? Ontem foi um dos jogos dentro do Mineirão em que eu senti o Cruzeiro mais nervoso. Um time com dificuldade de ter paciência, de circular, e aí entra aquela dependência excessiva do Matheus Pereira, né? A gente vai ser dependente dele, mas não pode ser de forma exacerbada, como foi no jogo de ontem e como tem sido nos últimos jogos, né? Porque claramente foi o cara mais lúcido do Cruzeiro dentro de campo. Mas a partir desse momento de maior nervosismo do Cruzeiro, acho que o Sport consegue aproveitar bem esse comportamento da equipe e passa a ter espaços, né? Tanto que faz o gol em uma sequência de erros do Cruzeiro. Tem o erro de abordagem do Eduardo, tem uma linha de impedimento assim completamente desordenada e sem sentido no momento muito inoportuno. Para mim, toda essa primeira linha do Cruzeiro acaba errando e o Cássio vai muito mal, né? É uma saída bem ruim do Cássio, o Derek tira, finaliza não tão bem, mas faz o gol. E aí logo na sequência o Sport quem tem a chance mais clara para fazer o segundo. Na segunda etapa, eu achei que o Sport foi melhor. Se não aconteceu isso no primeiro tempo, porque o Sport passa a ser superior só na reta final, aí na segunda etapa eu já achei que o Sport foi superior, tanto que o Cássio consegue fazer algumas boas defesas em chegadas do Sport, impressionante o tanto que o Mateuzinho teve de espaço para arrancar, o Kaique ontem não fez um jogo legal, né, na parte defensiva e principalmente ofensiva, mas nessa questão do Mateuzinho, eu acho que ele teve mais problemas do que o esperado, o Johan chegando também, e o Derek Lacerda, atordoando a primeira linha do Cruzeiro, né? E aí eu acho que vale um parênteses. Qualquer zagueiro dessa dupla de zaga titular, Fabrício Bruno e Vidalba, que esteja de fora, é um caos. E eu acho que não deveria ser assim.
porque o Jonathan Jesus é um bom zagueiro, o João Marcelo entra, tá sem ritmo de jogo, mas é um bom zagueiro também. Mas é uma tônica, né? Sempre que sai o Vidalba, a gente sente muita falta. Aí sai o Fabrício Bruno, a gente sente muita falta. Contra o Lanterna dentro de casa, eu acho que a gente não poderia sentir tanta falta do Fabrício Bruno. Mas, enfim, o Cruzeiro busca aí o empate no segundo tempo, no lance de inspiração do Matheus Pereira. O Gabi também vai bem na finalização, mas fora isso, não tem muita coisa, né? Um Cruzeiro com dificuldade de dar sequência a jogadas, não criando tantas chances claras. Teve até uma ali na reta final com o Kaique de cabeça, que poderia ter feito melhor. Aquele lance que o Gabi também tenta um passe para o Matheus Pereira, acho que ele poderia ter finalizado, né? Estava ali de forma frontal ao gol, mas foi um Cruzeiro que, depois do empate, eu imaginava que faria muito mais, porque o Cruzeiro conseguiu empatar ali, tendo uma boa margem para buscar a virada, né? O Cruzeiro consegue empatar antes dos primeiros 15 minutos, e aí produz muito pouco e sofrendo sustos ainda para o esporte. No geral, um placar justo e um resultado bem frustrante, né? Por mais que o time estava bem modificado, que tiveram problemas físicos ao longo da partida, o Cruzeiro deveria ter feito melhor contra o Lanterna do campeonato. E me preocupa essa sequência fraca de jogos do Cruzeiro, né? Porque quando a gente pega os últimos 5 jogos, eu consigo só citar um jogo bom do Cruzeiro, que foi contra o Flamengo. De resto, um Cruzeiro muito oscilante dentro dos próprios jogos, inclusive dentro de casa. E aí, quando a gente pega esses 3 jogos seguidos sem vencer, 2 deles contra equipes que estão brigando para não cair, né? O Sport, com todo respeito, mas já um time praticamente rebaixado, fadado ao fracasso, e o Vasco da Gama, que ontem venceu, mas também briga para não cair. O Cruzeiro precisa melhorar bastante, até pensando em se consolidar mais no G4. Perdeu uma boa oportunidade de abrir 11 pontos para o 4º colocado. A gente fala muito ali da parte de cima, o Cruzeiro poderia ter reduzido a distância em 1 ponto para o líder, poderia, e perdeu essa oportunidade, mas até olhando em termos de G4, era um Cruzeiro que poderia ter aberto uma vantagem ainda mais significativa, né? E que agora, pensando aí que Botafogo tem jogo a menos, Bahia tem jogo a menos, pode ser que essa vantagem seja reduzida. Que o time venha a melhorar, tomara que saia dessa data FIFA voltando a ter uma sequência de jogos para se consolidar dentro daquele objetivo principal, né? Acho que até aquele torcedor um pouco mais otimista está começando a ficar preocupado de alguma forma em termos de G4, que não pode de forma alguma sair das mãos do Cruzeiro. É um começo de jogo do Cruzeiro que até o torcedor chega ali no início da partida se animando, né? Um Cruzeiro pela escalação de muito toque de bola, muita movimentação, o Cruzeiro chegando no último terço até com muitos jogadores, e aí o Cruzeiro vai ali, parecia que a qualquer momento conseguiria marcar o seu gol, e aí a gente vê acontecer algo que aconteceu em confrontos contra o Ceará e também contra o Santos, né? Cruzeiro com muito volume ofensivo, o Cruzeiro tendo oportunidades, não conseguindo concluir em gol, e aí de repente o adversário tem uma escapada. Eu acho que o erro ele começa com o Eduardo mesmo, que não pressiona o adversário. O Jonathan Jesus tem uma leitura muito ruim do lance, né? Ele não percebe que o Derek Lacerda está partindo do campo do Sport e tenta ali dar um passo para frente para forçar uma linha de impedimento que não existiria. E aí o Cássio, para mim, aborda muito mal no lance. Teve um lance parecido a favor do Cruzeiro, né? O Matheus Pereira tem mais espaço, faz um passe para o Gabigol, e o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport, consegue entender, fazer essa leitura que ele precisa ali de controlar a profundidade, sai, defende, e o Cruzeiro não consegue criar uma chance de ataque. O Cássio, ele se hesita para sair, quando ele chega ali perto do Derek Lacerda, ele não poderia fazer nada, porque qualquer contato que ele fizesse ali seria faltoso, ele tomaria o cartão vermelho, então seria pior até para o Cruzeiro. Mas aí o Cruzeiro passa a ficar muito nervoso, e a gente vê um Sport na reta final que quase amplia o placar, né? E aí, se o Cruzeiro sofre o 2-0, desculpa, concordo muito com a Rafa, acho que dificilmente esse time teria condições de reagir. No segundo tempo, um jogo de muita trocação, de muito mais, talvez, esforço do Matheus Pereira para pegar essa bola, colocar debaixo do braço e tentar colocar o Cruzeiro na partida, do que propriamente de qualidade, de construção de jogadas.
E aí, numa dessas jogadas, num desses esforços do Matheus Pereira, ele consegue encontrar o Gabriel, que faz um gol. Inclusive, não me agradou a partida do Gabriel, apesar do gol. Em algumas boas oportunidades, ele estava mal posicionado, estava impedido. Em outros lances, acabou errando ali algumas posses que poderiam ser importantes para o Cruzeiro. E aí, até assim, se existe uma crítica que eu posso fazer ao Matheus Pereira, para mim foi o principal jogador da partida, mais uma vez. Se eu não me engano, somando os últimos 3 jogos, o Matheus Pereira tem 15 passes decisivos. Para a gente ver o tamanho da atuação nele nos últimos 3 confrontos, e o Cruzeiro não conseguiu vencer. Mas eu acho que está faltando para o Matheus, às vezes, ser mais fominha, porque ele tem que bater mais no gol, porque ele está tentando demais colocar o restante dos companheiros no jogo, e o restante dos companheiros não estão acompanhando. Então, acho que é o momento também de chamar essa individualidade ali, porque se do seu lado não tem a galera acompanhando, você precisa de tentar fazer de alguma outra forma. Um ponto que me incomodou com relação ao Leonardo Jardim, quando sai o Matheus Henrique, colocar o Arroio no lado esquerdo. Acho que limita muito a atuação do atleta. Não achei um jogo ruim dele, mas um jogo limitado. Quando o Arroio está na esquerda, ele é muito mais esse cara de só poder levar a bola para a linha de fundo. Quando ele joga pelo lado direito, e a gente tinha ontem um Cauã Moraes participando muito ofensivamente, uma das melhores notícias desse jogo, é um lateral de muita força em ultrapassagem. Era interessante ter o Arroio pelo lado direito, até para que ele pudesse fazer esse movimento de puxar o jogo para dentro e deixar aquele espaço para que o lateral atacasse. Mas eu acho que é um Cruzeiro que, como o Caio disse, você pega os últimos jogos, um jogo bom foi o jogo do Flamengo. E eu até cheguei a postar nas minhas redes sociais que me dava um ânimo, né, de ver o Cruzeiro recuperando aquele ímpeto sem a bola, pressionando. E aí, quando chegou o confronto de ontem contra o Sport, a gente não viu isso aparecer. E acho que esse time do Cruzeiro, ele precisa de entender que em todos os confrontos que o Cruzeiro venceu e jogou bem, o Cruzeiro competiu bastante. Não é um time que entra já achando que ganhou. Se o Cruzeiro entrar assim, os resultados vão ser como foi o de ontem. Então, acho que é necessário recuperar e manter aquela constância de ter um time que compete todos os confrontos. Caso contrário, acho que fica muito difícil para o Cruzeiro construir bons resultados. Temos atletas com qualidade técnica, acho que o plantel deu uma melhorada com as chegadas do Arroio, a chegada do próprio Cauã Moraes. Gostei do momento onde o Rian Guilherme participou, apesar de ter sido pouco, mas é um Cruzeiro que, acima de tudo, ele precisa de estar pautado na competitividade. Quando falta competitividade para esse time, dificilmente a gente vai chegar nos resultados positivos. Ô, Caramujo, só um ponto aí que o Pedro falou, Pedro. Se o Pereira fizer o que você tá falando aí, teria que ser o Messi, né? Que o cara, o tanto que ele volta para buscar a bola, para fazer as jogadas, se não tiver um mínimo ali de ajudinha, véio, aí não tem como, né? Aí, Não, eu entendo, Samuel. Eu falo assim, chutar mais no gol, porque tem hora que ele tenta colocar os caras e os caras não estão ajudando. pô, teve uma. Aí não nem apareceu o lance, velho. Uma que ele tá aqui atrás, ele tabela, o Gabigol até começa bem o lance, mas a conclusão da jogada foi péssima. Pô, o Pereira, o que ele faz na jogada é coisa absurda. Se Nossa, ali já por era, 3, eu acho, sei né? lá, sim, já eram uns 30 minutos ou para mais, né, do segundo tempo, e correndo do jeito que ele tá, velho. Cara, quando eu vi lá no SofaScore sem ações com a bola, véio, eu fui até ver os outros jogos para ver quem que ia ficar perto disso. Tem volante com um número, mas bem abaixo ainda de 100 ações com a bola, né? Mas eu acho, o Caramujo, aí, só acrescentando em tudo aí, o Cruzeiro ele consegue todos esses jogos aí, né? O Santos, o Ceará, ontem o Sport, velho. O jeito que o Cruzeiro se desconecta da partida é de um jeito, de uma situação assim que não tem como explicar. Martela, martela, martela a partir do momento em que não faz o gol. E olha que nos outros jogos até saiu na frente, né? Mas dá uma desligada assim, sempre naquela que. Até contra o Red Bull Bragantino também. E acho que o jogo do Red Bull foi melhor do que o do Sport, né? Mas sempre acontece aquele lance que não vai dar isso, não vai. O Cássio, se ele sai no momento em que ele pensou sair, eu nem sei se ele viu o lançamento. O jeito que o Jonathan tenta fazer a linha. O Matheus ali, se fosse outra arbitragem até, eu acho que ia achar uma falta em cima dele, tá? Se fosse lance a favor do Cruzeiro.
O que o Sport reclama aí era para o Sport estar com um jogador a menos no primeiro tempo. O Aderlan faz uma falta claríssima no Kenny Arroio para outro amarelo, né? É o primeiro ponto aí que o Sport devia colocar nessa reclamação dele, fajuta aí, absurda. O lance que ele reclama, o cara pisou no Vidalba. O Vidalba estava inteiro na jogada, perdeu a bola, foi por isso. O João Marcelo deu uma pichotada na sequência, mas antes teve a falta em cima do Vidalba, né? Mas o Cruzeiro, ele se desliga e aí facilita tudo para o adversário, né? O segundo tempo foi uma maluquice, o Cruzeiro não fez nada. Acho que o empate ali no segundo tempo foi até no lucro, aí pelo segundo tempo sim, mas era jogo para ter aberto o placar contra um adversário que joga bem assim, sem responsabilidade, né? Mas a partir do momento em que o Sport tomasse um gol, ia aparecer mais espaço ainda de tudo quanto é lado, e era o Cruzeiro aproveitar disso. O que eu tenho de conclusão de tudo isso e estava falando aí um pouco na abertura, para o Cruzeiro voltar para o seu caminho real, né? Tá trilhando isso, mas para voltar mesmo, briga em parte de cima de tabela, com chance de ser campeão, voltar a conquistar, esse tipo de jogo aí não dá para a gente chegar aqui, faz parte do processo, o Cruzeiro a campanha é muito boa, lá atrás é muito além do que a gente imaginava, mas já passamos desse estágio e agora é hora de... Esse jogo aí é coração na ponta da chuteira e você vence jogando bem, jogando mal, pressionando, o que não aconteceu, né? Muitos jogadores ali estiveram abaixo, mostra a importância do que por exemplo, para um meio-campo, Lucas Romero, que ontem fez uma falta assim absurda. O Lucas estava muito mal, o Eduardo pior ainda. O Christian entrou mal de novo, acho que está sentindo aí. Então, outro ponto, Caramujo, que eu acho que a gente tem que ter. Se o jogador está sentindo, deixa fora. Não vai adiantar porque não está acontecendo. Tá jogando com um desgaste. E tá jogando, tá entregando o quê, velho? Não tá. Então, trata e volta para ter uma condição legal. O meio-campo ontem, dos volantes ali, o que salvou é o Mateuzinho saiu machucado, infelizmente, né? Talvez aí nem volte esse ano. Deu uma cortada na internet aí ou foi a do Caramujo? Só Caramujo para mim. Então, a questão do Mateuzinho aí fica uma preocupação, mas nem dá para avaliar. E de volante ali que teve no jogo, o que talvez tenha feito uma coisa aí foi o Rian Guilherme, né? Nos poucos minutos que ele teve. Então, é resultado que a gente precisa cobrar. O time tem que entregar vitória nesse tipo de jogo. Vai aí, o Palmeiras vai pegar o Juventude em casa, véio. Vai ver o que vai acontecer. Véio. Dificilmente vai tropeçar. Véio. Esse tipo de jogo, quem quer ser campeão, é inadmissível um ponto apenas. Com todo respeito ao esporte, e que eles deem a vida aí na sequência, mas contra o Cruzeiro não tinha como pensar em outro resultado que não fosse uma vitória. Frustração, acho que é um resultado que não condiz com o que o Cruzeiro pode entregar para a sua torcida e para esses 50 mil que estiveram no Gigante da Pampulha, viu, Caramujo?